Já se perguntou, como será a nossa vida no céu? Nós, os cristãos, acreditamos em uma breve volta de nosso Senhor Jesus Cristo e uma eternidade ao seu lado, recebendo as recompensas de todos os trabalhos que tivemos aqui na terra. Mas, como será lá? Será que nós vamos lembrar do nosso passado na terra? Será que vamos nos casar ou talvez ter amigos no céu? Hoje confira alguns dos incontáveis pontos sobre como será viver no paraíso. Meu nome é Documentarista Mascarado e sentem-se, a história vai começar. Vida eterna. Mais do que viver para sempre, a vida eterna é principalmente sobre o tipo de vida que é vivido na presença e comunhão com Deus. Jesus define a vida eterna desta maneira: e a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17:3. Além disso, a vida eterna que teremos no céu é um dom concedido pelo próprio Jesus Cristo. Romanos 8:23 fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A vida eterna também implica a ressurreição dos mortos. Na visão cristã, os mortos serão ressuscitados e receberão corpos glorificados e imortais, semelhantes ao corpo ressurreto de Jesus. Embora a vida eterna implique uma existência que não termina, também implica um novo tipo de existência que transcende nossa compreensão linear e limitada do tempo. Será uma existência fora do tempo, no sentido de que não estará sujeita a decaimento ou mudança. Nós não vamos mais envelhecer ou ter qualquer tipo de consequência negativa do tempo. Ou seja, seremos imortais e passaremos a eternidade com Deus. Nós teremos um crescimento contínuo. Alguns teólogos sustentam que nós sempre estaremos aprendendo, à medida que as criaturas eternas exploram as profundezas infinitas de Deus e sua criação. Haverá também uma renovação da criação. No fim dos tempos, Jesus irá renovar os céus e a terra. Essa renovação é vista como uma transformação radical de toda a criação, recuperando sua bondade original e libertando-a das consequências do pecado e da queda. A fonte-prima deste ensino é encontrada no livro de Apocalipse, capítulo 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Isso implica uma recriação ou regeneração completa do cosmos, em que o mundo atual, marcado por dor e imperfeição, cederá lugar a uma realidade restaurada. Agora o versículo de número 3 revela o propósito da renovação: estabelecer uma comunhão perfeita entre Deus e os seres humanos. Eis aqui a morada de Deus com os homens com quem ele viverá. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. No versículo 4, lemos: e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Aqui, a promessa é que os aspectos dolorosos da existência atual serão removidos na nova criação. Nos escritos paulinos, encontramos também uma expectativa da renovação cósmica. Paulo fala da expectativa da criação sendo libertada da sua escravidão à corrupção, para participar da liberdade da glória dos filhos de Deus. Romanos 8:21. Isso sugere não apenas uma renovação moral ou espiritual, mas também uma transformação física da realidade como a conhecemos. Pedro também reflete essa esperança numa série de eventos escatológicos, culminando na vinda de novos céus e uma nova terra, em que habita a justiça. 2 Pedro 13:13 indica uma transformação abrangente que atinge todas as dimensões da existência. Essa renovação do céu e da terra é entendida como o ato de Deus em cumprir suas promessas de redenção e restauração total. Este evento não é apenas o fim, mas também um novo começo. Um retorno ao plano de Deus para a criação, onde ele habitará com seu povo em um mundo livre de dor, sofrimento e morte. Além disso, a renovação é fundamentalmente marcada pela justiça e retidão, contrastando com as injustiças frequentemente experimentadas na existência terrena. Em essência, a renovação do céu e da terra é a consumação do reino de Deus, onde sua vontade é feita perfeitamente como é no céu, assim também na terra renovada. Vida sem pecado. Com a renovação da criação, nós não vamos precisar nos preocupar com o pecado, em um estado de existência no qual as pessoas vivem em perfeita harmonia com a vontade de Deus,
sem cometer atos ou ter pensamentos que se distanciem dos seus padrões de santidade e amor. Na Terra, de acordo com a visão cristã, todos são impactados pelo pecado, uma força que gera desvio e separação entre a humanidade e Deus. Sem o pecado, teremos relacionamentos saudáveis e puros, não haverá egoísmo ou maldade, as pessoas poderão confiar umas nas outras totalmente, não haveria mentiras ou enganos. Então, os relacionamentos seriam baseados na transparência e no amor genuíno. O pecado, que causa uma barreira entre as pessoas e Deus, não existiria. Assim, poderíamos experimentar uma relação constante e direta com Deus, sem a sensação de culpa ou vergonha que o comportamento errado traz. Poderemos viver em um mundo onde humanos e natureza coexistem numa pacífica sinergia, corpo glorificado. No cristianismo, quando falamos sobre corpo glorificado, estamos se referindo a um tipo especial de corpo que nós, os crentes, esperamos receber depois da vida aqui na Terra. É um pouco como ganhar uma versão melhorada de nós mesmos. Imagine que você tem um brinquedo favorito, mas com o tempo ele começa a se desgastar e não funciona tão bem quanto antes. Um corpo glorificado seria como se você recebesse uma nova versão desse brinquedo, só que agora ele é muito mais resistente, não quebra e tem funções ainda melhores. Enquanto nossos corpos atuais podem ficar doentes e cansados, um corpo glorificado é como se fosse à prova de falhas. Ele não se desgasta ou adoece. E também seremos jovens para sempre. Sabe como às vezes as pessoas mais velhas desejam ter a energia e a saúde que tinham quando eram mais jovens? Com um corpo glorificado, seria como se você pudesse ser jovem para sempre. Além disso, teremos algumas habilidades especiais. Se agora precisamos de carros e aviões para nos deslocar, um corpo glorificado teria habilidades incríveis. A Bíblia até dá a entender que ele poderá atravessar paredes, se teleportar, como Jesus fez após a sua ressurreição. Um corpo glorificado é descrito como tendo um tipo de brilho ou glória, que reflete a beleza e perfeição de Deus. Isso é mencionado na Bíblia quando Paulo fala sobre a ressurreição dos mortos, e diz que nosso corpo natural será transformado em um corpo espiritual. 1 Coríntios 15 e 44. Talvez você se pergunte, será que nós vamos trabalhar no céu? E a resposta é sim, mas não vamos trabalhar exaustivamente como na terra. Teremos trabalhos relacionados à adoração a Deus e pelo relacionamento perfeito e harmonioso entre todos os seres. Haverá um sentimento contínuo de louvor e gratidão. Vamos cuidar na manutenção e na contínua adoração no céu. O propósito último da existência humana, conforme descrito na visão cristã bíblica, é glorificar a Deus. No céu, essa adoração é central e é feita de forma perfeita e sem as distrações e limitações atuais. Leia Apocalipse 14 e 7. Governo de Cristo. No céu e na nova terra, não existirá mais os reis e presidentes que hoje governam os países. O próprio Jesus será o nosso único e soberano rei. E no governo de Cristo, teremos a justiça para todos. Nessa governança, leis e decisões são aplicadas igualmente a todos, sem favorecer ninguém por conta de status ou riqueza. Jesus tratará o pobre e o rico com a mesma dignidade e respeito. No reino de Cristo, teremos também paz e segurança. Sob sua liderança, as guerras e conflitos serão resolvidas de maneira pacífica, e o povo poderá viver sem medo de violência ou opressão. Jesus nos dará sua provisão, garantindo que ninguém passasse necessidade. Haveria comida, abrigo e cuidados para todos, assegurando que as necessidades básicas fossem atendidas. Cristo não será um governante como todos os outros que apenas lideram o povo e se escondem em seus palácios. Jesus dividirá seu palácio conosco, tendo um relacionamento direto com toda a humanidade, como um pai com seus filhos, mantendo um relacionamento próximo e amoroso com o povo, escutando suas preocupações e respondendo a elas. Na crença cristã, essa governança justa do Rei Jesus não é apenas uma esperança para um futuro distante. Ela começa no coração de cada pessoa que o segue. Ao viver de acordo com seus ensinamentos e exemplo, as pessoas podem trazer um pouco do amor e justiça do reino de Deus ao mundo de hoje, preparando o caminho para a plenitude do seu reinado prometido no futuro. No céu, a humanidade finalmente alcançará o conhecimento pleno, as limitações humanas presentes atualmente serão superadas, e haverá um conhecimento mais completo sobre Deus.
a criação e outros mistérios que foram parcialmente revelados ou permaneceram ocultos na era presente, conforme 1 Coríntios 13 e 12. Vamos ter uma visão direta de Deus, enquanto que na Terra nós oramos e conversamos com o Criador indiretamente. Na eternidade, teremos o prazer de conversar com Ele, cara a cara, face a face. Isso significa uma compreensão direta e pessoal de Deus, livre das limitações humanas. Ainda acredita-se que no céu, as maravilhas da criação de Deus serão totalmente reveladas para os crentes. Isso pode incluir mistérios do universo, a complexidade da vida e o propósito de todas as coisas, entendendo também a complexidade do plano divino da remissão da humanidade através de Jesus Cristo. E no céu, a sabedoria não será mais limitada pela capacidade humana ou pelo pecado. Nós, os crentes, esperamos ter uma sabedoria plena que reflete a de Deus, permitindo um entendimento completo de verdades espirituais e morais. Teremos uma fonte inesgotável de conhecimento. A vida no céu será bem diferente da que pensamos. Não vamos ficar parados ou sentados apenas descansando e recebendo paz no coração. Fazendo um resumo entre os pontos do vídeo, todos nós que partirmos ao encontro de Jesus nas nuvens, teremos uma vida eterna, sem pecado, sendo liderados pelo próprio Senhor, com um conhecimento pleno da natureza do Criador e toda a criação, e com um corpo glorificado que poderá transcender a existência física e alcançando a espiritual. Seremos semelhantes aos anjos. Então não iremos nos casar, mas iremos lembrar da nossa vida enquanto estávamos na terra. Vamos lembrar de nossa família, amigos, pois não haverá motivos para Deus apagar nossa memória, porque se Ele fizesse isso, nós não iríamos entender quem somos e como chegamos ali, no paraíso, e exerceremos papéis importantes na adoração e glorificação ao Todo-Poderoso. Mas, e você? Acredita que um dia teremos todas essas maravilhas no céu? Deixe nos comentários a sua opinião. Um forte abraço e não esqueçam, Jesus está voltando. Até mais.